Olá, pessoal! Bem-vindos de volta à nossa jornada pelo livro de Gênesis. Na primeira parte, exploramos as origens do universo, da humanidade e os eventos monumentais, como a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Vimos a história da humanidade de uma forma ampla e universal. Agora, a câmera se fecha, o foco se torna íntimo e pessoal. Estamos prestes a mergulhar na segunda metade de Gênesis, dos capítulos 12 a 50, onde Deus começa a tecer o fio de ouro da redenção através da história de uma única família. Esta é a saga dos patriarcas de Israel. Preparados então? Vamos lá! Tudo começa com um chamado que ecoa através dos séculos. No capítulo 12, Deus se aproxima de um homem chamado Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus, uma terra pagã. A ordem é clara e radical: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imagine o tamanho da fé necessária para obedecer. Deixar tudo para trás, sem um mapa, apenas com uma promessa. E que promessa! Deus promete fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome. O mais importante, abençoar todas as famílias da terra através dele. Abrão obedece. Ele e sua esposa Sarai partem em uma jornada de fé que mudaria o curso da história humana. Este é o nascimento de um povo escolhido. A vida de Abrão, que mais tarde Deus renomeia para Abraão, é uma montanha russa de fé e falhas. Ele enfrenta a fome, mente sobre sua esposa por medo, mas também demonstra uma fé extraordinária. O ponto alto é a aliança que Deus faz com ele, selada com a promessa de um filho, apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara. Anos se passam. A promessa parece distante. Abraão e Sara tentam ajudar a Deus, resultando no nascimento de Ismael. Mas o plano de Deus era outro. Quando Abraão tem 100 anos, o milagre acontece. Nasce Isaque, o filho da promessa. A fé de Abraão é testada ao limite, quando Deus pede que ele sacrifique Isaque, uma prova angustiante, que revela a profundidade de sua confiança e prefigura um sacrifício muito maior que viria no futuro. A narrativa então se volta para Isaque. Embora sua história seja mais breve que a de seu pai e de seu filho, ela é crucial. Isaque herda a aliança e as promessas feitas a Abraão. Sua vida nos ensina sobre a continuidade do plano de Deus. Vemos sua paciência ao cavar poços em terras hostis e sua dependência de Deus para encontrar uma esposa, Rebeca. O momento mais dramático de sua história é o nascimento de seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, eles já lutavam, simbolizando a futura rivalidade entre duas nações. Isaque, assim como seu pai, mostra que os escolhidos de Deus também são humanos e falham, especialmente ao demonstrar favoritismo entre seus filhos. Um erro que traria consequências dolorosas para a família. E então, chegamos a Jacó, uma das figuras mais complexas e fascinantes de Gênesis. Seu nome significa aquele que segura o calcanhar ao enganador, e ele vive de acordo com esse nome em seus primeiros anos. Ele engana seu irmão Esaú, roubando-lhe o direito de primogenitura e a bênção de seu pai, Isaque. Forçado a fugir para não morrer, Jacó tem um encontro transformador com Deus em Betel. Ele sonha com uma escada que liga a terra ao céu e recebe a confirmação da aliança abraâmica. Sua jornada é marcada por enganos, tanto cometidos quanto sofridos, especialmente durante os 20 anos que trabalha para seu tio Labão. Mas é também uma jornada de profunda transformação espiritual. O clímax da vida de Jacó acontece na noite em que ele luta com um homem misterioso até o amanhecer, às margens do ribeirão de Jaboque. Essa luta física simboliza sua batalha interior e sua busca desesperada pela bênção de Deus. Ao final,
ele sai mancando, mas com um novo nome, Israel, que o significa aquele que luta com Deus. Ele não é mais o enganador, mas um homem que prevaleceu em sua busca por Deus. Jacó retorna à sua terra, se reconcilia com seu irmão Esaú e se torna o pai dos 12 filhos que darão origem às 12 tribos de Israel, o povo da aliança. A parte final de Gênesis foca em um dos filhos de Jacó, José. Sua história é uma das mais belas e comoventes da Bíblia, um verdadeiro épico de traição, sofrimento e redenção. Filho favorito de Jacó, José é vendido como escravo por seus próprios irmãos, consumidos pelo ciúme. Ele é levado para o Egito, onde sua integridade e sua fé em Deus são testadas de todas as formas. Ele é falsamente acusado e jogado na prisão. Mas mesmo nas profundezas do sofrimento, Deus está com ele, através de sua habilidade de interpretar sonhos. José é elevado da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, o governador de toda a terra. E aqui, a providência divina se revela de forma espetacular. Uma grande fome assola a região, e os irmãos de José, os mesmos que o venderam, são forçados a ir ao Egito em busca de comida. Eles se curvam diante dele sem reconhecê-lo, cumprindo os sonhos que José teve na juventude. O reencontro é carregado de emoção e tensão. José os testa, mas seu coração está cheio de perdão. A revelação de sua identidade é um dos momentos mais poderosos da Bíblia, e suas palavras aos irmãos resumem toda a teologia de Gênesis. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje eu pudesse salvar a vida de muita gente. A história de José garante a sobrevivência da família da aliança e os estabelece no Egito, preparando o cenário para o próximo grande livro da Bíblia, o Êxodo. Uma chave para entender Gênesis como um relato histórico é a sua estrutura literária. O livro é dividido em seções pela frase hebraica Ele toledou, que o significa estas são as gerações de, ou esta é a história de. Essa fórmula aparece 10 vezes, marcando as genealogias e as histórias da criação. De Adão, de Noé, dos filhos de Noé, de Sem, de Terá, pai de Abraão, de Ismael, de Isaque, de Esaú e, finalmente, de Jacó. Essa estrutura, semelhante a um registro familiar ou a uma crônica histórica, indica a intenção do autor de apresentar esses eventos não como mitos, mas como a história real e literal da origem do povo de Deus e de sua relação com a humanidade. É a história de como Deus, pacientemente, através de pessoas falhas como nós, teceu o plano que levaria à salvação de todos. E assim concluímos nossa jornada pelo livro de Gênesis. Da criação do universo à formação de uma família no Egito, vimos a mão soberana de Deus guiando a história, transformando o mal em bem e mantendo firmes as suas promessas. A história dos patriarcas não é apenas sobre heróis do passado. É um espelho para a nossa própria jornada de fé, com nossas lutas, falhas e a constante necessidade da graça de Deus. Muito obrigado por me acompanhar nesta série incrível. Espero que tenha sido tão enriquecedor para você quanto foi para mim. Se voca gusto. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Fiquem com Deus e até a próxima!